Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente. Nós estamos nesse canal falando um pouquinho sobre o hebraico bíblico, né? Aproximando um pouquinho sobre esse contexto tão importante do Antigo Testamento, de todos os textos ali que são escritos no hebraico original, para a nossa vida no geral. Então é muito importante que você venha se dedicar perante esse curso, justamente por causa da dedicação que estamos colocando em cima dele, colocando ali um material de apoio também adequado, um material de apoio ali que é justamente bem alimentado com vários exercícios e com vários incentivos para que você venha a poder estar esmerando cada vez mais de conhecer os textos, as palavras e também fazer uma exegese bíblica. Então, o nosso ponto alto aqui é poder conduzir você às melhores ferramentas. E nas melhores ferramentas, a gente conseguir trazer um traçado que venha fazer com que você venha ler o texto, entender o texto, compreender o texto e, mais do que tudo, fazer bom uso dentro do seu ministério, dentro da sua vida. Então, é primordial que o teu crescimento espiritual venha a ser conduzido através desse contexto. Dito isso, a gente vai colocar um pouquinho agora, falando um pouquinho agora, sobre alguns verbos, no caso ali, do texto no hebraico. Claro que, quando a gente fala de verbos, justamente ali na questão do hebraico, nós temos que sempre entender que a mente, né, do oriental, ele é diferente da mente de nós que somos ocidentais. Então, literalmente, quando ele fala algumas questões mais bruscas ou mais diretas, é porque a mentalidade do oriental há 4.000 anos é muito mais diferente do que a mentalidade minha e a tua ocidental 2.000 e tantos anos depois de Cristo, sendo que o próprio texto é muito antes ainda, de 4.000 de Abraão, de 3.000 de Moisés, textos ali que são milenares e contêm a verdade plena da palavra de Deus para com as nossas vidas. Então, nesse primeiro slide, que a gente está falando sobre verbos, eu vou estar lendo o slide para que você possa estar fazendo memória sobre isso. No slide diz o seguinte: é comum associarmos os graus dos verbos hebraicos e as vozes. Nifal, que assemelha-se à voz passiva, e também reflete a concretização dos conceitos expressos por substantivos. O piel, no caso ali, que é o trono, e o refil, que é entronizar. Então nós temos que entender que dentro dos verbos, os tempos, né, verbais que estão contemplados ali no texto hebraico, ele é um pouquinho mais diferente do nosso, porque justamente nesse tempo verbal tem a ênfase que o próprio autor ou redator está dando na força da sua própria voz. Se ele fala mais forte ou se ele está mais compassivo. Então, nesse tempo verbal, é justamente a expressão dessa força perante aquilo que ele está sendo conduzido. No nosso próximo slide agora, no slide 2, que está falando sobre verbos ainda, a gente vai verificar que o hebraico bíblico não possui esses tempos. O tempo de um verbo determina-se pelo contexto. As flexões de um verbo indicam mais o estado completo, pleno, ou o estado incompleto. Completos são perfeitos e o incompleto são imperfeitos. Então, justamente nessa questão que comentávamos anteriormente, sobre a questão da permanência, da ênfase, da força que o autor coloca no texto, ele justamente contempla ali, juntamente com a força, todo um conjunto de fatores, o estado, a permanência, se é totalmente fechada aquela questão, hermeticamente fechada, como alguém fala, ou se ela é uma questão aberta, né, dentro do tempo ali que ele coloca dentro do verbo, ele coloca tendo a amplitude para várias situações, ou tendo um fechamento ali, sendo uma única situação. No terceiro slide agora, desse contexto, eu quero aplicar para vocês ali a questão dos verbos como as principais diferenças entre os verbos hebraicos e os da língua portuguesa, que denota 3 ações: a simples, a intensiva e a causativa, e possui, no caso, 7 construções, mas nem todos os verbos ocorrem em todas as 7. Então ali, só relembrando, dentro do verbo, o verbo chama para a ação. E chamando para a ação, ele vai estar chamando para a ação simples, uma ação intensiva e uma ação causativa. Então sempre ali na literatura, né, antiga,
sempre uma causa é resultado, né, uma consequência, né, algo que aconteceu é resultado de uma causa. Então isso dentro da literatura antiga, literatura egípcia, literatura grega, literatura nórdica, são literaturas que têm essa ênfase maior quanto à questão da divindade, a questão da ação do ser humano. Geralmente a ação do ser humano é condizente ou é resultado de uma ação de uma divindade, ou até a divindade tem a questão de uma ação em função de uma atitude da criatura ou do ser humano que provocou algo na divindade também. Isso nos verbos, a gente acaba identificando isso através do verbo, o verbo que foi colocado ali, né? Bara, fazer, né? Então ali, Deus, né, vai estar colocando, criando os céus e a terra. O verbo bara vai estar ali fazendo, o próprio Deus fez, ele fez de uma maneira intensa. Então, o próprio verbo ali, na forma que ele está sendo conduzido, ele vai estar mostrando essa ênfase que é colocada pelo autor. A gente vai verificar isso entendendo o nosso quarto slide agora, na imagem ali, falando sobre a questão dos tempos verbais. Então, o tempo lá. O tempo simples, o tempo intensivo e o tempo causativo. No tempo simples, geralmente expressa o tempo e a qualidade do sujeito. A ação, no caso, é uma ação ativa, no caso o verbo ali é o call, que é o verbo leve. Já na ação passiva, é o verbo nifal. Já na ação reflexiva, o verbo é nifal também. No simples tem essas três características. Agora já no intensivo, que é o sujeito que pratica uma ação intensivamente ou energicamente. E daí, na ação ativa, o verbo vai ser caracterizado pelo piel. Já na ação passiva, o verbo vai ser o uau. Já na ação reflexiva, vai ser o itpahel. Isso contemplando, né, a intensividade da própria ação. Voltando ali para o último, é a questão da causativo. O sujeito pratica um leve ou leva alguém a praticar uma ação. Então, quando o causativo tem ali, como eu falei, a questão da divindade, acontecer ou trazer algo em função de uma ação do ser humano. Ou então o ser humano trazer algo em função da ação da divindade. Isso é uma causa e um efeito. Uma causa e um efeito. Na literatura antiga, vários são os fatores que acabam ocorrendo e o texto bíblico mostra claramente isso. Né? Deus vai mandar o dilúvio por causa do pecado do povo. Então ele tem a causa e tem a ação. Né? Então a ação do povo de poder estar em pecaminosidade fez com que Deus se irasse, então faz com que traga o dilúvio para poder estar varrendo e ali liquidando as pessoas perante a terra. Isso é uma causa e um efeito. Uma causa e um efeito do verbo causativo colocado na ação do capítulo 7. Lá de Gênesis, no caso, né? No causativo, o verbo refil e o verbo ofal e também ali as traduções abaixo. Então ali a gente vai ver a tradução na questão do verbo simples, que é um exemplo de correr. Então, correr é simples ali, é no geral. Agora, o intensivo é correr muito, correr frequentemente. Agora, o causativo é fazer correr. Fulano fez ciclano correr. Então, ali, quando tem uma causa, justamente tem um efeito. Então, se alguém causou, né, a correria na vida de alguém, alguém vai estar agindo para correr. Então, ali, fazendo correr. Isso é o verbo causativo. Refill, refall. Lá na frente a gente vai definir, né, cada um desses verbos. Já no intensivo, é correr muito. Mas por quanto tempo? Não se sabe, mas correu muito. Então ali é no intensivo. Piel, puol, hitpael. Já no correr simples, a questão do col, o nifal e o nifal. Ou seja, nesses verbos de conotação, lá dentro do alfabeto, contemplando o contexto do hebraico bíblico, a gente vai literalmente definir, através da construção da oração, qual que é o tempo, qual que é o aspecto verbal que está presente ali, no caso, naquela oração, naquela palavra, dando conotação a uma ação. Eu sou Daniel Vicente e nós estamos falando sobre o curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. Deus te abençoe, tamo junto, e isso só o começo.